Olá, eu sou Simone Prezotti e vou passar para vocês agora um pouco da entrevista que aconteceu ontem sobre o uso da música como recurso para prevenir alguns dos sintomas do Alzheimer. Fica ligado, na entrevista a gente vai falar sobre quadros instaurados, mas aqui o trabalho pode ser preventivo. Então, o que interessa, nosso assunto de hoje é musicoterapia aliada para retardar os efeitos da demência nos idosos. E a gente está recebendo aqui com muito prazer, e eu digo isso porque eu acompanho e conheço de perto o trabalho dela, que é psicóloga e musicoterapeuta Simone Prezotti, no espaço Musicoterapia BH. Muito boa tarde, Simone. Prazer muito grande de ter você aqui com a gente. Boa tarde, Selma. Boa tarde aos ouvintes. Como que a musicoterapia atua e qual que é a diferença nisso com a família que pode ajudar em casa, possa continuar esse trabalho? Isso, a gente tem que lembrar que a música é um patrimônio da humanidade, não é? A música fala muitas vezes do que não pode ser dito de outra maneira. Então ela é inerente à vida de todas as pessoas, não é? Mas o uso terapêutico, o uso com olhar clínico é um uso diferenciado. Não quer dizer que todos os profissionais não possam usar música, não. Eles podem e devem. E devem procurar saber cada vez mais para garantir um uso adequado, porque por mais que as pessoas pensem, a música pode ser sim iatrogênica, até no caso dos idosos. Vou explicar primeiro para os nossos ouvintes o que é iatrogênica. Isso. A iatrogênica é quando você faz o uso de uma coisa que vai beneficiar, mas concomitante, né, traz outros prejuízos. Por exemplo, seriam os efeitos colaterais de um medicamento. Sim. Eles seriam as iatrogenias que esse medicamento pode trazer. E a música também pode ser, inclusive, no quadro dos idosos, quando há presença de epilepsia, que é comum acontecer no estágio avançado do Alzheimer, o idoso que nunca teve epilepsia, que nunca teve status epiléticos, apresentar quadros, sim, de epilepsia. Verdade, eu me lembro disso. Isso, muitas vezes pode ser provocado por vários estímulos, inclusive sobre a música. Então, o profissional que vai usar qualquer tipo de estímulo com pessoas com quadro clínico, ele tem que ser clínico por quê? Porque ele tem uma formação específica na área clínica e ele vai saber identificar quadros específicos da patologia. Agora, cantar com o idoso no ambiente familiar, outros profissionais também fazerem uso da música como forma de estimular, de motivar o idoso para alguma atividade na clínica, como o terapeuta ocupacional, como o psicomotricista, como o fisioterapeuta, isso é totalmente pertinente, mas para usar de uma maneira mais específica e até mesmo para usar melhor, esse profissional deve procurar saber mais sobre o assunto e quem vai informar é o musicoterapeuta que tem a formação adequada. E eu acho isso importante, vamos supor, no seio familiar, Simone, porque tem idoso que vai para a fila da padaria, vai para a fila do banco, porque não tem o que fazer em casa nem com quem conversar. Isso. Não seria interessante também o pessoal se ligar nessas questões? Claro, a musicoterapia é um processo clínico e começa com uma avaliação desse paciente individual. Então, a família que observa que esse idoso está ficando muito retraído, não é, com o quadro, às vezes, de um início de uma depressão, que é uma comorbidade do quadro de demência, que não é só o Alzheimer, são vários tipos de demência. E você conhece, né, quem está à frente dessa pesquisa lá na USP? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Isso, Mauro Anastácia é um querido colega de São Paulo que vem desenvolvendo, inclusive eu tive a oportunidade de assistir a apresentação deste referido trabalho no último congresso que foi em São Paulo, do GINT, é o congresso do Grupo Ibero-Americano de Musicoterapia. E aí, para o musicoterapeuta usar esses recursos de forma clínica, o que ele faz? Ele avalia o estado geral do paciente, então ele tem conhecimento da patologia em questão, não só da doença de Alzheimer, como das demais doenças, demências senis, e ele vai então avaliar o quadro geral do paciente, vai fazer uma ficha musicoterapêutica, onde ele vai observar toda a história musical daquele paciente, inclusive som em estado intraútero, então pacientes que moravam perto de uma linha de trem, né, desde pequenos, então às vezes o paciente não dá resposta a uma música, mas ele dá resposta a um som. Então me conta uma coisa, como é que dentro lá do cérebro, como é que a música atua dentro do cérebro? Então vamos lá. Você está aqui, né? Num ambiente que você conhece. Se você escutar um chocalho, você pode pensar assim, será que a Simone trouxe um chocalho? Ela tá sempre com um barulhinho, né? Você pode pensar isso, mas você pode pensar no primeiro momento, será que tem uma cobra?
Até Dependendo do lugar que eu esteja. isso, até o seu neocórtex te falar, opa, peraí, aqui não tem cobra. Pode ser até o chocalho da Simone, mas cobra não é. Não é? Ele vai o quê? Te dar um estalo, porque o nosso sistema neurológico, o nosso tronco encefálico, ele é o nosso sistema de alerta, para lutar ou para fugir. Então, o que mais tem que acessar esse sistema? É a audição. Porque se você precisar de ver a cobra para correr, já é tarde demais. Então, a audição aciona o seu sistema de autopreservação muito antes do que qualquer outro sentido. Da mesma forma, na medida em que ocorrem perdas neurológicas, ele é o último a ser lesionado. Por isso que muitas vezes o paciente não se lembra de competências cognitivas, né, PhD, alguma coisa, ele não se lembra mais desses conhecimentos, mas, no entanto, ele se lembra das músicas que ele ouvia quando ele era criança. E, através desse recurso, a gente pode acionar essa memória afetiva que vai dar o start para vários outros níveis de memória, né? Então, nos grupos do Musicoterapia BH, a gente não usa como recurso básico a música, mas a gente não acessa só pela via auditiva. Se eu coloco uma chave na sua mão e peço para você segurar, você consegue saber que é uma chave? Pelo tato, sim. Pois é, o idoso muitas vezes já perdeu esse tipo de memória, que é uma memória que está ligada ao nosso sistema tátil. Mas quando a gente coloca na mão do idoso uma chave e não fala que é uma chave, mas começa a cantar canções referentes, né? Aí você começa a ter, por exemplo, o acesso à memória, porque você teve um start pela via auditiva. A grande maioria das pesquisas de neurociência começam com interesse nessa área musical. Por quê? Porque não existe uma única área do nosso sistema nervoso central que está associada à música. Ele é multifocal. Você percebe com uma área a questão do timbre. Então, qual instrumento que é esse? É um violino? É uma viola? É um violoncelo? É um teclado? É uma harpa? Então, o timbre está numa área. A parte da métrica, que é o quê? O ritmo, o pulso da música. A parte matemática tá lá no cerebelo. Não é? A sua memória afetiva está lá no seu sistema límbico, o seu juízo sobre a música. Quando você disse no começo do programa, não vai tocar um funk para entrar numa igreja. Isso está onde? Está no seu lobo frontal, isso é um juízo. Isso tem a ver com valores e com aprendizados que você instituiu. Como você mesmo disse, para outra pessoa pode ser normal. Então, isso tem a ver com toda uma visão de que a música é multifocal. Por isso, ela é tão usada nas pesquisas de neurociências, por isso, ela é tão efetiva no tratamento de várias patologias. O psiquiatra do meu filho também falou, se a gente soubesse como a música e a oração acionam todos os quadrantes do nosso cérebro, a gente usaria isso mais a nosso favor. Com certeza. E a música é um recurso que ele deve ser utilizado. O fato da musicoterapia ser um atendimento que pode acontecer em grupo facilita muito pela questão financeira, né? Hoje a gente sabe que a gente está num período de que o investimento, mesmo na saúde, mesmo para as famílias que têm um poder aquisitivo alto, não está uma coisa fácil. Eu me preocupo muito com isso. Então, a musicoterapia, por ser um atendimento que pode acontecer em grupo, facilita o acesso, né? E além disso, ela pode ser levada para o dia a dia. Então, no nosso trabalho com os idosos, a gente faz o atendimento, mas esse trabalho vai para casa. Por quê? Hoje a gente tem um WhatsApp. Então, a gente pode mandar para a família todo o repertório trabalhado e a família ter isso de forma fácil para o idoso acionar, né? E ouvir as músicas, acompanhar as letras. Exatamente. É o uso da tecnologia a nosso favor. Ela gosta muito de sair e conversar com outros, né, do grupo, é o que você falou. E aí ela entrou para um grupo de seresta. E cantando músicas, né, normais e tudo, e a pasta com as letras, e eu fiquei assim, encantada, e como ela tá amando. Então, quando você está cantando e prestando atenção na letra, você está trabalhando ali toda a sua memória de léxicos, né, de palavras. Você está aumentando todo o seu eixo pragmático,
né, de comunicação, e mesmo o idoso, né, robusto, como é o caso de sua mãe, ela não tem uma patologia, ela vai ter as perdas normais, né, que a gente tem em período de estresse, que a gente tem ao longo dessa vida, né, e quando ela usa a música, mesmo que seja numa atividade que não está com enquadramento terapêutico, mas é uma atividade de estimulação através da música, isso vai trazer ganhos em todas as áreas, vai melhorar o bem-estar, vai melhorar a autopercepção, ela se sente valorizada, porque quando você canta em coral, quando você canta em grupo, né, você tem que abrir mão do seu ritmo interno, né? Quem viu aqui, eu falo devagar? Não. De jeito nenhum, porque eu quero falar muita coisa em pouco tempo. Quando eu vou cantar no coral, mesmo que eu queira manter o meu ritmo, eu tenho que me enquadrar no ritmo do grupo. Não é? Então, quando você faz isso, você já faz um exercício de sair de você. Você já abre espaço para o quê? Para entrar em sintonia, em ISO, a gente fala em musicoterapia, com o outro. E você vai cantar suas músicas que você gosta? Não. Você vai cantar também as que você não gosta. E você, de repente, vai ver alguém tão feliz cantando aquela música que você vai até passar a gostar dela. Então, assim, a questão é muito ampla e muito aberta para o quê? Para a humanização, né? Para a descoberta do valor. Né? A terceira idade, né? A maioridade, ela é a época em que a gente tem que trabalhar para virar um vinho precioso, não é? Se a gente chegou lá, sinal que a gente já não vinagrou. Então a gente já está no lucro, a gente continua vinho, né? Então se a gente quer virar um vinho precioso que vai ser degustado, a gente deve procurar atividades que nos engrandeçam. E a música é, sem dúvida, se é um idoso que já apresenta algum indício de uma perda significativa que aponte para uma demência, a gente tem doenças de Corpo-Levy, a gente tem doença frontotemporal, são vários tipos de demência, a gente tem o Parkinson. O idoso já apresenta algum tipo de patologia, é interessante que ele vá para um atendimento clínico de musicoterapia, porque o profissional vai ter uma ideia exata do que é a patologia e de como fazer da melhor forma possível. Hoje a noite é bela.